Quando você ouvir uma frase como Silvio Santos era um camelô, desconfia, porque tem uma coisa errada nessa história. Ele vendeu uma carteira e comprou uma emissora? Pra cima de mim, negão? Mas vai que cola! Gente, eu tô na rua não é 7 dias não, é 7 anos. Aqui na nossa amizade, esse vendeu carteira ou eu tô errada? Essa história, né, mano? O povo acha mesmo que o Silvio Santos era camelô, que vendia de mano. mão em mão CD, tá ligado? Tipo, é sério, velho. Sim, parça. Exato, porque a mídia vende isso, tá ligado? Porque o que sustenta o capitalismo ideologicamente, entre várias coisas, é a meritocracia. A ideologia da meritocracia é o quê? A ideologia de que todo rico se esforçou pra estar lá, né? Eles trabalhou duro. E se você, pobre, trabalhar duro e se esforçar, você também vai chegar lá. É simples, depende só de você. Aí o Silvio Santos, ele é o ícone dessa meritocracia no Brasil. Porque é o quê? Era o cara que era um camelô pobre, virou um bilionário, dono de uma emissora de televisão, dono de um banco, né? O extinto Banco Pan-Americano. As pessoas acreditam, parça, mas isso é uma das maiores mentiras da história. O Silvio Santos, ele não era pobre. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Também passou por aqui, pela Espanha e também por Portugal, um homem muito importante chamado Dom Isaac Abravanel. O Dom Isaac Abravanel, você já deve aí se familiarizar com o nome, ele deu origem à família Abravanel, que hoje, né, vive no Brasil, alguns deles, que é o Silvio Santos e sua família. Eles saíram daqui. Na verdade, o Dom Isaac Abravanel, ele era da nobreza, e só lembrando que esse Dom Isaac Abravanel, essa família Abravanel, são descendentes diretos de Judá, da tribo de Judá, descendência do rei Davi. Quem tava nessa história? Não sei. 15º avô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, que era, naquela época, não desse rei, ministro das finanças, e um grande rabino. A gente até hoje estuda os comentários dele. Que interessante. Dom Isaac Abravanel. Do Silvio Santos. Santos. O mito da garagem, juntamente do mito da pobreza, constituem aquilo que eu chamo de a mitologia da origem humilde, que vai corroborar, vai fortalecer a ideia de meritocracia. Pessoal vendendo botão por 30 contos, sendo que se você vende carteira, você fica bilionário. Eu vou falar com a minha amiga travesti que trabalha na rua, falar, fia, fica aí na Indianópolis, fica na Industrial mesmo, mas já leva uma carteira. Já vende uma carteirinha junto, um fone com microfone Samsung R$5, uma pomada massageadora Fisioforte, o sebo de carneiro para as velhas diabéticas. As velhas diabéticas gostam. Aí você faz uma mamada aqui, uma carteirinha lá. Quando você vê, minha filha, a peruca R$15 mil, só Pablo Vittar tem. Ou tô errada? Veja só, não tô falando de um ex-camelô que ficou bem de vida, como o povo fala. Não, de fato a gente conhece história de ex-camelô que comprou 10 imóveis, hoje a filha mora fora, mas não, nós estamos falando sobre um suposto camelô que se tornou um bilionário. Eu sei que a discussão sobre a fortuna dos bilionários já foi proposta aqui porque é difícil para nós compreendermos o que é um bilhão, mas eu ratifico. Se alguém tivesse guardado R$5 mil desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 até hoje, 2020, não teria R$1 bilhão. Eu repito, se alguém tivesse guardado R$5 mil por dia desde 1500 até hoje, 2020, não teria R$1 bilhão não. Ainda faltaria de 1500 até hoje. E o Silvio Santos tem mais de $1 bilhão. É jogo duro. Sempre me pareceu muito engraçado a força da mitologia da origem humilde, porque essa historinha convenceu o imaginário de mais de 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de palhaços, eu incluso, acham que o judeu, filho de um comerciante turco e uma dona de casa grega, ostentando o sobrenome Abravanel, era um pobre camelô coitadinho. E a gente não sabe sobre a rede de solidariedade entre judeus, a preferência de comercializar com os iguais. Esse método é usado pelos maçons, pelos ímpios brasileiros, ou eu tô errada? Eu tô inventando coisa aqui na internet? Eu quero saber. Quero que você me diga, tá errada. Tem que ter clareza. Porque quando a gente vê uma história dessa, tem que ter um passinho para trás e ter uma desconfiança no olhar. Ou eu tô errada? E essa história enriquece tanto a imagem do Silvio Santos que até hoje ele se descreve como eu sou apenas um camelô, com $1 bilhão. Gente, aqui na nossa amizade, se tivesse chance disso acontecer, eu ia agora na 25 de março e eu rifava até o meu. Pra ficar bilionário, gente, eu já fiz coisa pior por R$20. Quando nós nos afastamos e analisamos a vida dada de uma maneira mais lógica, fica difícil de acreditar nisso. Nós começamos a nos achar ingênuos por acreditar numa bobagem tão básica dessa. Esse é o mito da pobreza. Isso é muito bonito, isso norteia as frases de autoajuda que rodeiam a internet e motivam as pessoas a irem em busca desse paraíso meritocrático de trabalho empreendedor. Mas é mentira. Mentiram pra você. Nós todos sabemos disso, mas ó os olhos desatentos aí. Agora, sem os olhos desatentos, nós desconfiamos dessa história.
Não são perrapados igual eu e você, minha filha, que tem que fazer conta de finança no final do mês pra não ficar no vermelho. Gente, igual eu e você que fala assim, eu vou ganhar 20 mil reais e vou ficar bem na vida. Não, pelo amor de Deus, não é esse povo não. Usar motivação, porque se nós não acreditarmos que vamos vencer na vida, pra que continuar vivo? Pra que lutar, acordar 4 horas da manhã, pegar um transporte público pela hora da morte, aturar chefe babaca que dá vontade de cagar no potinho de sabonete pra ele lavar a mão e ficar todo cagado? Tem que acreditar nisso. É bonito, é um sonho que nos motiva, mas é mentira. Mentiram pra você. E essa crença absurda de que esse pobre coitado é o único responsável por se fazer chegar lá. Chegar lá onde? Só se for na puta que pariu. Essas pessoas nem vivem até chegar à terceira idade. Imagina vencer. Com uma vida dessas, minha filha, dá pra entender um fenômeno muito interessante. Se nos Estados Unidos, da garagem nascem empresas, no Brasil se abre uma igreja a cada garagem. Dá pra entender por que isso acontece? E o pastor, que devia falar de Deus, falando de um iluminado, um homem de Deus à frente do comando da nação. Um homem cumprindo interesses muito claros de grupos muito específicos. Bem, se a expectativa de vida na favela é 57 anos e você se aposenta pela Previdência Social com 65, vai vendo aí. A gente precisa tirar os olhos desatentos. Comprar um carro caro, parcelado, que dá pra comprar 6 depois, não é também não, fio. Fazer um mercadinho no bairro, ganhar um dinheiro bom, ter carro quitado, as filhas na escola privada é ótimo, eu queria isso. Se alguém quiser me dar uma vida dessa, filha, é meu sonho. Você já sabe onde me encontrar, é www.youtube. Mas é importante saber que embora você seja abundantemente mais rico que muito mais que 80% dos brasileiros, você não é um milionário surpreendente, você não é a elite desse país. Você é a empregada que foi pra Disney. Não acredite nessa palhaçada. Se seu mercadinho tiver um problema contábil, falir, você vai virar mendigo de rua. Gente, quantas pessoas a gente conhece que ganhavam seus 30, 40 mil reais, perderam seus empregos, tiveram que reestruturar a vida, corte brusco no seu padrão de viver. Muitos podem ainda viver muito melhor que quase todos os brasileiros, mas tiveram que enfrentar racionamento sim. E por quê? Porque são pobres. Pobres com Jeep, com uma pós-graduação e sempre na Vila Mariana. Mas são pobres que vendem sua força de trabalho. E é isso que eles têm. As pessoas não aceitam que nós estamos mais perto de mendigos do que de bilionários. Fala bem a verdade. Essa classe média está mais perto do beneficiário do Bolsa Família do que do patrão. Vai vendo aí? De verdade, eu quero ver se tem alguém nesse mundo inteiro que tenha a coragem de olhar pra minha cara e falar assim, todo mundo é igual, nós partimos de lugares iguais. Eu quero ver se tem essa pessoa. Um talento inato em um ambiente que não propicia o desenvolvimento, não vai ser desenvolvido. Qualquer retardado sabe disso. Agora, eu não entendo como tem pessoas que acreditam numa narrativa que a gente vê na rua que não é verdade, a gente vê pela vida que não é verdade. Se eu fosse, por exemplo, um comerciante, sei lá, dono de uma padaria, eu ia era torcer para aumentar o Bolsa Família, gente, porque sobra o dinheirinho, o pobre já quer comprar um sonho, um croissant. Pobre ama um croissant. Aumenta o auxílio com olho aqui na inflação perigosa. Se eu fosse branco, fia, põe cota até pra gente feia. Põe o SUS pra fazer preenchimento de harmonização facial. Isso. O Brasil fica mais bonito. Leva a favela toda. Eu quero a favela toda no ensino superior. É isso que eu quero. Aí esse escandango todo vai ter ensino superior e vai começar a roubar igual gente branca. Na corrupção ativa e passiva, na sonegação fiscal, numa grilagem, que é mais civilizado, é mais europeu. Ou eu tô errada? Tô errada. Vou te falar bem a verdade. Ah, tem engenheiro virando Uber. Qual engenheiro? Tirando os muito velhos que, desculpe, não são mais úteis, é o jogo. Tirando esses, qual engenheiro virou Uber? De qual classe ele vem? Qual a formação de seus pais? Onde ele estudou? Ele tem estirpe? Mas isso é conversa para outro dia. Você, amigo da FABC, vai ficar bem na vida, dizem. E Mark Zuckerberg não se forma na graduação porque ele não precisava. Não apenas porque para sua área de programação não é preciso ser graduado para ter credibilidade. Não é só isso não. Ele não se forma porque ele já está na elite. Não tem nada a ver com genialidade. Ter um diploma de nível superior não era para ele de forma nenhuma uma oportunidade de vida, como é para a maioria da classe pobre e classe média que sustentam a ideia de educação para mobilidade social. Estuda para ser alguém na vida, meu filho. Essas pessoas já nasceram alguém na vida e não teriam como não ser. Mesmo que falissem, haveria uma rede de solidariedade para que se reerguessem, por terem estirpe, por terem um nome. Quisera eu estar falido igual o Ike Batista está. Eu queria estar falido igual o Ike Batista tá, meu filho. E hoje, 2020, ainda tem gente que acredita nessa baboseira toda, feita para uma lavagem cerebral mesmo. Para a construção dos ideais sagrados do Ocidente e para o enriquecimento de uma imagem institucional. Tem gente que ainda compartilha frase motivacional parecendo que está indo para a guerra do Irã. Mas não, só está indo trabalhar ou puxar ferro na Smart Fit. Pensando em energia positiva, quando na verdade a energia que move o mundo é aquela que deixa o caixa eletrônico ligado. Que dureza! Teodoro, tome um Dreyer.
desce macio e reanima.